Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo ouvir a palavra de Deus e aprender com aquilo que Deus nos ensina através de sua palavra. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 78 e eu creio que será uma bênção, irmãos. Abra o teu coração, abra a tua mente para você se enriquecer desse ensinamento que Deus nos ensina, tá? Então o Salmo 78 diz assim: Povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e ele, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoã, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro, ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite, fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como que flui das profundezas. Da pedra fez sair regato e flui água como um rio, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, atacou Jacó com fogo, a sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra ele a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha e de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não eram sinceros, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso e perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de quem eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e entristeceram na terra solitária? Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor.
no dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoravam, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor veronil das tendas de Cã. Mas tirou seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo, ó Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como de que um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho, fez retroceder a golpes os seus adversários e o entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual o amou. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreiro de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Que salmo maravilhoso. A gente vê aqui que o salmista está dizendo um pouquinho, resumidamente, da história de Israel durante aí mais de 400 anos. Coisas que foram acontecendo, que Deus foi permitindo, que Deus foi ensinando. O povo sendo rebelde, sendo desobediente, mesmo assim Deus tendo compaixão, tendo misericórdia. E Deus ali ensinando o povo para que as gerações futuras pudessem aprender a não cometer os mesmos erros. Irmãos, a gente vê a qual importância desse salmo, desse ensinamento para nós nos dias de hoje. Olha como ele inicia esses salmos, ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Irmãos, o nosso Deus, ele é louvável. O nosso Deus, ele é tão soberano, ele é tão poderoso, irmãos, que nós temos que ensinar as gerações presentes e futuras, irmãos, sobre esse Deus maravilhoso que cuida do teu povo, que livra o teu povo, que livra do cativo, que livra da cadeia, das prisões, tantas prisões que existem, irmãos, prisões espirituais que as pessoas não conseguem enxergar nada daquilo que Deus tem para nós, pessoas que são escravizadas na mente e não conseguem mais ter o discernimento, a sabedoria de louvar a Deus, de obedecer a Deus. Nós vemos pelos dias de hoje, irmãos, como
as coisas estão se encaminhando, como o povo está se esfriando. Veio essa pandemia, a gente percebe, irmãos, que essa pandemia está realmente mostrando aqueles que são fortes. A pandemia está filtrando aquelas pessoas que realmente querem servir a Deus verdadeiramente. A gente vê quantas pessoas estão se esfriando na fé, irmãos. Quantas pessoas estão se acomodando, estão se acovardando, não estão mais buscando a presença de Deus da forma que tem que ser buscada, não estão mais falando do amor de Deus da forma que tem que ser dita. Sabe, uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, que conhecemos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é uma missão, é um dever nosso, irmãos, a passar a todos que estão à nossa volta quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, as coisas maravilhosas que Ele fez no passado, faz no presente e fará no futuro, não muito distante. A gente tem que entender, irmãos, que aqui esse salmista está dizendo para o povo não se calar, para o povo lembrar dos feitos do Senhor, porque o povo ali estava vivendo já uma vida totalmente destrutiva, estava vivendo uma vida totalmente irrelevante, irmãos. Estavam se esquecendo das maravilhas que Deus tinha feito. Aqui a gente consegue ver, sabe, de uma forma bem resumida, tudo que Deus fez pelo povo, irmãos. E o povo só murmurava. Olha que história linda, que Deus falando, né? Que ajudou o povo a ser resgatado do Egito. Aquele povo era escravo. A gente sabe que uma pessoa escrava, irmãos, ele não tem sonho. Ele não pode executar seu sonho porque alguém manda nele e ele só pode ter aquilo que a pessoa quer que ele tenha. E a gente sabe que naquele tempo de escravidão, irmãos, era terrível. Hoje, graças ao bom Deus, a grande maioria da humanidade já não tem mais escravidão, mas ainda existe escravidão, irmãos. Ainda existe pessoas que são escravas, que não têm nenhum direito de sonhar. Ela dorme e acorda com o mesmo pensamento, aquilo que ela deve fazer, para receber simplesmente talvez o que comer. Então aquele povo de Deus, o povo de Israel, eles eram escravos, irmãos. Eles trabalhavam simplesmente para comer, eles não tinham sonhos. Viviam uma vida leviana, uma vida sem sentido, sem perspectiva. E Deus, pelo teu infinito amor e compaixão, levantou Moisés para resgatar aquele povo. Deus mostrou o teu poder, a tua glória ali para o Egito, trazendo esses poderes miraculosos, irmãos. Aqui que ele está dizendo tantas coisas que Deus fez. Nós não sabemos a questão de tempo exato que o Egito passou por essas pragas, por essas coisas que Deus demonstrou através do teu poder. Mas quando Deus resgatou, quando Deus tirou o povo e levou para o deserto, para ali no deserto, irmãos, olha o sentido de deserto, para ali no deserto, Deus poder limpar a mente e o coração daquelas pessoas escravas. Irmãos, quando a gente vira escravo de alguma coisa, a gente cria hábitos terríveis, a gente cria raízes dentro de nós que precisa ser liberta. Hoje eu faço uma pergunta para você: o que a escravidão espiritual te trouxe de malefícios? O que ficou enraizado no seu coração, na tua vida sentimental, no teu psíquico, em relação à escravidão do mundo? Irmãos, é necessário a gente passar por deserto para que Deus possa nos purificar, nos limpar. Deus, quando tirou o povo do Egito, foi passar por deserto, nada mais Deus queria libertar aquele povo agora da vida espiritual. Ele libertou do físico, da escravidão física, levou para o deserto para fazer a libertação espiritual. E aquele povo não entendeu. Aquele povo, por falta de sabedoria, de discernimento de espírito, irmãos, passaram 40 anos naquele deserto. Quanto tempo será que Deus queria que eles passassem por aquele deserto? Eu tenho a certeza, irmãos, que não era 40 anos. Mas aquele povo, porque aqui a palavra está dizendo, era um povo duro, coração ruim, infiel, desleal. Era um povo que não tinha
uma aliança firmada com Deus. Irmãos, a gente tem que nos analisar, nos avaliar como que está a nossa vida espiritual, como que está a nossa aliança com Deus. É necessário, irmãos, a gente fazer uma autorreflexão das nossas vidas para a gente conseguir ter o discernimento do que é que precisa ser mudado dentro de nós. Quando a gente vem do mundo, quando a gente vem de um sistema corrupto, quando a gente vem de uma vida, irmãos, que agrega tantas coisas ruins, mesmo assim sem a gente ter o discernimento, quando a gente começa a entrar nos caminhos do Senhor, quando a gente começa a restaurar a aliança com o Senhor, quando a gente volta para a casa do Pai, é necessário que nós possamos fazer um filtro dentro de nós, pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para que possamos ser libertos totalmente de todas as mazelas, de todas as coisas que nos contaminam e que nos afastam da presença de Deus. Irmãos, existem certas coisas dentro das nossas vidas que precisam de uma libertação profunda. E uma libertação profunda, irmãos, muitas das vezes gera tempo, gera dedicação, gera choro, gera muita luta, mas é necessário. É necessário para que nós possamos ser totalmente libertos dessas coisas, para que nós não venhamos cair no mesmo erro que esse povo cometeu, irmãos. Coração ruim, coração duro, para que nós não venhamos continuar pecando contra nosso Deus que é tão bom para conosco. Deus ali naquele momento, sobre aquele povo que estava sendo resgatado, irmãos, Deus ele fazia de tudo para aquele povo. Aqui a gente começa a ver o salmista dizendo um pouquinho que Deus trazia sobre aquele povo que estava no deserto pão, carne, água da rocha. Olha só, e aquele povo simplesmente continuava a desobedecer a Deus. Continuava. E Deus ali ficava irado com aquele povo, porque ele estava fazendo de tudo para que aquele povo viesse ser liberto, e aquele povo não se libertava dos males. Infelizmente, irmãos, se a gente não entender, se a gente não compreender aquilo que Deus tem para conosco, irmãos, e a gente não quiser ter uma vida sincera com Deus, uma vida fiel com Deus, uma vida de aliança com Deus, nós passaremos por coisas ruins, irmãos. Nosso Deus, aqui como o salmista está dizendo, contudo ele foi misericordioso e perdoou as maldades daquele povo e não o destruiu. Ele conteve a sua ira para aquele povo, porque senão ele mataria aquele povo. A gente vê momentos, irmãos, cruciais daquele povo que Deus queria matar aquele povo, porque não estava dando mais. Deus estava mostrando a sua glória, o seu poder, o bem que ele queria fazer para aquele povo. E aquele povo lá, por um segundo, irmãos, se esquecia de tudo que Deus fez. O que eu quero trazer para você hoje, meu irmão, minha irmã, é que você possa se lembrar do que Deus fez por você, o que Deus fez na tua vida e o que Deus vai fazer para você na tua vida. Não venhamos ser rebeldes, irmãos. Não venhamos ser ingratos com Deus. Não venhamos irritar a Deus com uma atitude terrível que nós muitas vezes tomamos contra o nosso Deus. Porque o nosso Deus é santo, irmãos. E Ele quer nos trazer santidade. Ele quer nos trazer uma vida reta. Uma vida onde nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade. E uma coisa que toca muito no meu coração hoje, irmãos, é que nós possamos adorar simplesmente a Deus, irmãos. Somente a Deus. Porque aqui o salmista ele enfatiza sobre isso, irmãos. Ele diz assim no 57, foram desleais e infiéis como seus antepassados. Eles eram confiáveis como um arco defeituoso, quer dizer, não funcionava. Não tinha como confiar em algo que era defeituoso. Irmãos, eu quero te dizer que Deus te ama. Independentemente do que você está fazendo, Ele te ama. Mas para que você tenha o pleno do Senhor, para que você tenha a graça do Senhor, não só a misericórdia, mas sim a graça do Senhor, para que a tua vida possa ter sentido e você possa cumprir
a vontade do Pai e o Pai cumprir em você tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que Ele escreveu sobre a tua vida, todos os propósitos e sonhos que Ele já determinou sobre você, para que você consiga conquistar isso, irmãos. Você não pode ser desleal a Deus, você não pode ser infiel a Deus. Você não pode ser um arco defeituoso. E olha o que ele fala no 58. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel. Deus rejeitou a Israel por causa da idolatria, irmãos. Eu quero te trazer uma coisa, uma reflexão sobre o que você anda idolatrando. O que está no teu coração sobre idolatria? O que você está colocando na frente de Deus? Não é só simplesmente imagens, irmãos. Deus pagamos. Não. Às vezes a gente coloca o dinheiro na frente de Deus. A gente coloca o poder na frente de Deus. O sucesso, a ganância, os filhos, o marido, a esposa, eu não sei, irmãos. Tem tantas coisas que o ser humano geralmente coloca na frente como prioridade. E Deus, Ele é 100%, irmãos. Deus, Ele é o soberano. O primeiro mandamento, amar o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, sobre toda a sua vontade. Deus é soberano, é sobre tudo. Então, a gente entende, irmãos, quando Deus fala isso, que todas as nossas dificuldades, tudo que nós necessitamos está em Deus. Então, foca os seus pedidos em Deus, irmãos. Foca a tua fé em Deus, pois Ele é o único que pode operar o milagre para a tua vida. Deus é o único. E através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós, que nos deu mais uma oportunidade de termos vida e de sermos resgatados desse mundo pecaminoso, e o Espírito Santo de Deus que habita no homem que é prudente, que é fiel, que tem aliança, que se desvia do mal. Então, irmãos, que nós possamos, no dia de hoje, entender que Deus, Ele procura pessoas sinceras, pessoas que realmente, verdadeiramente querem servi-lo em espírito e em verdade. Que eu e você possamos, nesse dia, fazer uma reflexão de tudo que aquele povo passou, de tudo que aquele povo errou, para que eu e você não venhamos errar da mesma forma. Porque aquele povo lá, irmãos, mais de 3 milhões de pessoas que estavam passando pelo deserto, não herdaram a promessa de Deus. Eles morreram sem o cumprimento da promessa de Deus. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem algo maravilhoso para realizar na tua vida. Mas se você não for fiel, se você não for leal, se você não for justo, se você não for sincero de coração para com Deus, você não vai herdar a herança de Deus, irmãos. A palavra de Deus aqui diz isso. Aquele povo lá falava, a língua deles pronunciava, mas o coração era enganoso. Então, irmãos, Deus não quer só que você fale, eu vou fazer, eu quero fazer. Não, Deus quer muito mais do que isso. Ele quer o teu coração, que o teu coração se volte para Ele, que o seu coração sim queira adorá-lo em espírito e em verdade, pois é do coração que vem a verdadeira vontade, irmãos. A língua fala, mas só fala. Então a gente não tem que só falar, a gente tem que agir, a gente tem que fazer. Então, irmãos, que você hoje possa se encorajar a se autoavaliar, ver aquilo que você está errando, para que você possa ser justificado por Deus e seguir o caminho do Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração para trazer para você, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa se enriquecer do conhecimento de Deus, para que você possa amar as coisas de Deus, amar o reino de Deus. Pois quando Deus começa a se revelar a uma pessoa, irmãos, não tem preço que pague, é algo maravilhoso. Só quem vive isso pode dizer. Realmente ter intimidade com Deus é algo único e exclusivo, irmãos. O Senhor, Ele está para todos, mas nem todos querem o Senhor. Então, que você seja uma dessas pessoas que possa ter intimidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falar contigo.
O Senhor te trazer sabedoria, discernimento, coisa maravilhosa, irmão. Não tem preço que pague isso. Então que você possa ser essa pessoa verdadeira com Deus. O Senhor está chamando pessoas para trabalhar para o teu reino, irmãos. Os tempos são terríveis e vão piorar muitas coisas. Sabe, está se estreitando. A palavra de Deus nos traz essa confirmação, está se estreitando. O tempo está se findando. As coisas vão começar a acontecer de uma forma, irmãos. Mas o povo de Deus, os escolhidos de Deus, os separados de Deus, esses serão protegidos, irmãos. Esses serão guardados e livrados dessas coisas malignas. Mas aqueles que não tiverem aliançado, não tiveram sendo fiéis com Deus, irmãos, estará a sua própria sorte. E será algo terrível. Então abra a tua mente, abra o teu coração, como no início desses salmos diz: povo meu, escute o meu ensino, incline os teus ouvidos para o que eu tenho a te dizer. O Senhor está te dizendo no dia de hoje, irmão, é hora de você parar de brincar com as coisas de Deus. É hora de você parar de ficar se preocupando com coisas que não vai te trazer benefício algum no mundo espiritual. As parábolas que ele está dizendo aqui, que está saindo da boca dele, está dizendo sobre o povo do passado, que eles erraram, que eles fizeram e eles pereceram. Mas nós temos ainda a oportunidade de fazermos diferente, de alcançarmos o coração de Deus e fazer a vontade plena e agradável de Deus, para que eu e você sejamos salvos, sejamos justificados para o Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que eu e você e a tua casa e a minha casa possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias de nossas vidas. E todas as pessoas que passarem por nossas vidas, pessoas que nós conseguimos alcançar, possa também ter esse momento, irmãos, esse momento de reflexão para serem salvos, restaurados e libertos de todas essas maldades que o mundo impõe sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa te trazer essa sabedoria, esse entendimento. Eu falo de todo o meu coração, irmãos. Abra a tua mente. Abra o teu entendimento para a palavra de Deus, irmãos. O tempo é chegado, o tempo da gente se entregar completamente aos caminhos do Senhor. Confiar no Senhor plenamente. Que dos nossos lábios e do nosso coração possa sair o perfeito louvor e agradável ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que não venhamos deixar a idolatria criar forças dentro de nós, mas sim a total confiança ao Deus de Israel. E que eu e você possamos ser íntegro, como no finalzinho desse salmo diz: e ele escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. Às vezes você está vivendo uma vida aos teus olhos carnais, irmãos, uma vida medíocre, uma vida sem sentido, uma vida talvez de coisas simples. Ei, olha aqui, ele escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. Davi era um homem simples, mas ele não murmurava, ele não reclamava por ser isolado pela sua família, ele não reclamava por ele ficar lá no fundo sozinho com as ovelhas que não tinham valores algum. Não, Davi ali, ele tinha a sua harpa e ele adorava a Deus, ele escrevia canções a Deus, ele ouvia a Deus, ele matava urso, ele matava leão para proteger as suas ovelhinhas que não tinham valor algum. E Deus olhou para o coração daquele homem e se agradou daquele homem, irmãos. E o que Deus fez com aquele homem, com aquele jovenzinho? O que Deus fez? O menino era um menino, irmãos. Ele era um menino, menor de idade. Deus escolheu a Davi do pastoreiro de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, a sua herança. Deus entregou a herança de Israel na mão daquele jovenzinho, pois ele tinha um coração íntegro. E Davi pastoreou com mãos experientes e os conduziu o rebanho de Deus, irmãos. Ele conduziu aquele jovenzinho, conduziu o rebanho do Senhor para o caminho de salvação. Então que eu e você, irmãos, possamos ter um coração íntegro, como Davi tinha. Um coração puro, um coração de adorador, de verdadeiro adorador, irmãos. Não simplesmente adorado da boca para fora, mas adorado do coração.
Pois Deus, Ele olha o coração, Ele não olha só a boca não. Nem é só as vontades, irmãos. Vontade, eu tenho vontade de um monte de coisa. Você tem vontade de um monte de coisa. Você tem até a vontade de adorar a Deus, mas não é só a vontade que Deus quer, Ele quer a ação. Ele quer o teu coração. É fazer. Porque quem ama, irmãos, quem tem um coração voltado para algo faz. Então que nós possamos ter esse coração íntegro como Davi tinha, para que Deus possa operar um milagre na minha vida e na tua vida. E o principal de tudo, irmãos, o principal de tudo, tudo mesmo, a salvação. É o que mais tem que ser pregado nos dias de hoje, irmãos, o arrependimento para a salvação, pois Cristo está voltando. E aqueles que estiverem desapercebidos, irmão, entram naquela parábola que Jesus diz: um fica, um sobe. Um está no campo, dois está no campo, um fica, um sobe. Dois está na cama, um fica, um sobe. Dois já está trabalhando, um fica, um sobe. Irmãos, é muito sério isso, irmãos. É muito sério. Ei, salve a tua casa, salva a tua família, salva teus amigos. Ajude a salvar essas pessoas do mal, do inferno eterno, irmãos. Que nós possamos entender a palavra de Deus verdadeiramente e possamos ser um instrumento de Deus para poder conduzir esse povo à salvação, irmãos. Que eu e você sejamos um instrumento de Deus para trazer a salvação para este povo que está perecendo, pessoas que estão morrendo sem a salvação, irmãos. Não tem volta, irmãos, não tem volta. A segunda morte, irmãos, é eterna. Aqueles que estão com Cristo, glórias a Deus, viverá com Cristo. Mas aqueles que estão sem Cristo, irmãos, aqueles que não têm aliança, que não foram fiéis, totalmente fiéis a Deus, irmãos, a segunda morte para essas pessoas é eterna. Então, irmãos, vamos refletir nessa palavra. Vamos entender aqui o início. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para que eu tenha a dizer, porque ainda tem tempo. Ainda há tempo para vocês. Ainda dá tempo. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus ilumine a tua mente e o teu coração. Que Deus traga sobre você, sabe, a reflexão desse louvor, a reflexão destes salmos. Que o Espírito Santo, eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que Ele possa ministrar na tua mente e no teu coração a meditação desse hino, a meditação desses salmos, para que você possa entender a verdadeira palavra de Deus e você possa seguir verdadeiramente a palavra de Deus e ser fiel, ser aliançado com o reino de Deus, para que você, a tua casa, os teus amigos e todos que passarem na tua vida também seja salvo como você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Irmão, não deixe de passar essa palavra adiante. É muito importante nós levarmos a palavra de salvação, palavras de libertação para as pessoas, pois muitas pessoas estão sendo enganadas hoje, no dia de hoje, irmãos. Muitas pessoas estão correndo atrás de falsos profetas, de profetias. Simplesmente, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Deus está me revelando isso, Deus está me revelando isso, irmãos. Tomem cuidado com isso, irmãos. Tomem cuidado com isso. Porque a palavra de Deus já disse há muitos e muitos anos atrás que o Senhor falou: ei, tome cuidado, pois se levantarão muitos falsos profetas, muitos, irmãos, muitos falsos profetas, que dirão que eu estou dizendo, mas eu não estou dizendo nada. Irmãos, tomem cuidado com esse negócio de profetiza, de profetas, de, sabe, pessoas revelando coisas. Irmãos, tomem cuidado. É algo que o Senhor está colocando no meu coração. Tomem cuidado, porque a palavra de Deus falou algo muito importante, que naqueles tempos, que é hoje, esse é o tempo, o engano será tão grande que, se possível, até os escolhidos, até aqueles que têm coisas profundas com Deus, serão enganados. Então, irmão, tenha prudência, tenha sabedoria, tenha discernimento. Deus fala sim, fala. Mas sabe como Deus mais fala com o ser humano? Aqui, ó, a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ver o Espírito Santo falar contigo, com você pessoalmente, irmãos? Ó, leia a palavra de Deus. Deus te revela coisas maravilhosas, irmãos. Eu posso falar para você de boca cheia, pois é o que Deus está fazendo comigo. A palavra revelada está aqui, ó, a Bíblia. Deus te ensina coisas maravilhosas, irmãos.
maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eu quero te trazer um testemunho só para aumentar a tua fé, irmãos. Estou sentindo no coração de falar isso para vocês. Eu estava, certo dia, esse ano ainda, eu estava deitado no meu sofá em oração e eu falei para Deus: Pai, eu quero falar contigo intimamente, eu quero falar dentro de mim contigo, para que nem o inimigo ouça. E eu comecei a falar com Deus, irmãos, e Deus começou a falar grandemente ao meu coração, que teve uma hora que eu não conseguia nem falar por dentro. O dentro meu ficou em silêncio, não aguentava nem falar, sabe? O seu íntimo não aguentava mais falar, eu fiquei em silêncio, chorando por dentro e chorando por fora. E o Senhor começou a falar no meu coração. E depois que Ele falou um monte de coisa para mim, aí Deus ainda falou assim para mim: filho, vai até a minha palavra que eu ainda vou continuar falando contigo. Irmãos, eu fui procurar minha Bíblia, estava no meu quarto, eu abri a palavra de Deus e caiu em 2 Crônicas, quando o Senhor visitou a Salomão. O Senhor visitou a Salomão e perguntou: filho, o que tu queres que eu te faça? Pede o que quiseres. Irmão, eu nunca tive uma experiência tão profunda, tão linda como aquela. O Senhor começou a ler a palavra para mim. Eu consegui ouvir a voz de Deus assim no meu interior, Ele lendo tudo aquilo que Ele estava dizendo para Salomão, Ele estava dizendo para mim. E cada vez que ele proferia algo, aquilo que Ele queria para mim, irmãos, entrava como se fosse uma flecha no meu coração. Eu sentia um impacto e eu não aguentava. Eu fiquei por horas em prantos. Tão poderoso Deus falando comigo. Irmãos, Deus fala, a tua palavra está aqui, ó. A palavra de Deus está aqui. Quer ter experiências com Deus? Busca a palavra de Deus. Para de correr atrás de profeta para profeta dizer, porque muitos dos profetas são enganosos, irmãos. Tem muitas pessoas enganosas. Tem muitas pessoas de Deus? Tem, irmãos. Tem sim. Pois Deus está levantando uma nova geração. Mas tome cuidado, irmãos. Tome cuidado para que você não seja enganado, para que você não seja vazio de espírito, tá bom? Então, se você quer ter uma vida de intimidade, se você quer ter uma vida plena com Deus, procure a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar tudo o que você necessita. Tudo, irmãos, é tudo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. A cada dia que você ler algo, Deus vai te ensinar algo. Às vezes você pode ler o Salmo 78 aqui que nós estamos lendo 10 vezes. Cada vez que você lê, Deus vai te ensinar alguma coisa, porque a palavra de Deus é viva. Ela se renova todos os dias, todo minuto, todo segundo, irmãos. Deus, Ele ensina aquilo que Ele quer. Ele abre o entendimento para aquilo que Ele quer. Então, irmãos, busque a palavra de Deus verdadeiramente para que você não seja enganado, para que você não perca a tua salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Acredito que eu já falei bastante, mas é tudo que o Senhor me conduziu a falar para você. E eu não estou tirando uma vírgula, irmãos. Está tudo aqui, ó, fundamentado na palavra de Deus. Porque se eu falar algo de mim, é vazio, não traz nada para você. Mas o que eu estou falando, que é a palavra de Deus, essa sim, enche o teu coração, te liberta, te transforma, te traz vida, te traz salvação, te traz libertação de todas as coisas e te fortalece para que você possa fazer o mesmo pelo teu próximo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Entra na página, não esquece de curtir para que possa alcançar mais vidas, que você possa ajudar a compartilhar nos grupos, compartilhar no WhatsApp, para que as pessoas ouçam essa palavra, irmãos. Muitas pessoas estão precisando ouvir isso. E que Deus te abençoe, que continue te usando em sabedoria e em discernimento, para que você continue sendo um vaso de instrumento na mão do Senhor também, irmãos. Para que você também possa fazer essa obra, pois é para todos, irmãos. Todos nós temos que cumprir o ID de Jesus Cristo, pregar o Evangelho para todos os povos e todas as nações, para que nós venhamos ganhar vidas para Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilha, entra na página, curta a página. Não se esqueça também de entrar no YouTube, no Instagram. É só digitar meu nome, Fábio Palini. Você me encontra fácil. Ajuda também a se inscrever nessas outras plataformas para me ajudar a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Se você precisa de oração, se você precisa de conselho, de ajuda, entra no WhatsApp também. É uma honra poder orar por você, é uma honra poder falar da palavra de Deus para você. Se você quiser que eu envie para você também os vídeos automaticamente, entra no WhatsApp. É só você entrar aqui na página, tem um botãozinho escrito WhatsApp, me manda um oi, me manda a paz e eu vou colocar você na lista de transmissão para que todos os dias, assim que eu lanço o vídeo, eu mando automaticamente para você ouvir. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua mente, meu irmão, que Deus ilumine a tua mente, minha irmã, e você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, a unção do Senhor sobre a tua vida, a alegria do Jesus na tua vida, e que você possa se levantar, sacudir o pó da tua roupa,
irmãos, se banhar no sangue de Jesus Cristo, limpar as tuas vestes e você possa ser revestido do poder de Deus e pregar o Evangelho para as vidas que são necessitadas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz.